Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí ao assunto de estática dos fluidos, né? E como eu havia dito na aula passada, essa aula a gente vai iniciar falando de manômetro de múltiplos líquidos. A gente vai fazer um exercício aplicando um exercício de um manômetro de múltiplos líquidos e depois a gente faz um outro exercício também de estática. E aí fecha essa parte e depois a gente vai para a parte de comportas, ok? Então vamos lá, fecha a parte de manômetros, né? Mas ainda dentro da estática a gente vai para a parte de comportas, que são objetos que estão submersos, né, em líquido estático, ok? Então vamos lá. Hoje a aula basicamente vai ser no nosso caderno digital aqui, tá bom? Então vamos começar, vamos escrever um pouquinho aí comigo. Tá gravando, né, certinho? Tá. Então, a aula de hoje, deixa eu arrumar minha mesa aqui, digitalizadora. Manômetros de múltiplos líquidos. Vamos lá. Para se determinar a diferença de pressão né, o ΔP, entre dois pontos separados por uma série de fluidos, tá? A modificação da equação, a equação lá que vocês viram, né, pessoal? P menos P0 é igual a ρ GH, vai ser dada por ΔP é igual a gravidade, aceleração da gravidade, que vai ser constante, né? Somatório de ρ aqui, né? Massa específica, tá? Massa específica de um líquido vezes a altura daquele líquido, né? Então, pessoal, quando eu estou falando por uma série de fluidos, tá? O que eu quero dizer é que são fluidos diferentes, ou seja, de massa específica diferente, né? Então, quando eu quero calcular essa variação de pressão entre esses dois pontos em fluidos, em uma série de fluidos diferentes, eu vou aplicar o somatório, né? A gravidade vezes o somatório das massas específicas de cada fluido vezes a altura, né? Entre esses dois pontos que você está pegando, ok? Bem simples aí. O pessoal tá uma barulheira aqui, né? Mas não tem o que fazer, tá bom? Desculpa aí. Então, onde a massa específica aí são as massas específicas dos vários fluidos. E o HI são as alturas relativas. São as alturas relativas ou profundidades, né? Dos vários
fluidos. Pronto. Então vamos aplicar, né, essa equação de manômetros de múltiplos líquidos para um exercício aqui, ok? Bem simples, né, pessoal? Então olha lá. Esse exercício aqui me fala assim, ó, a água escoa no interior dos tubos A e B, tá? Óleo lubrificante está na parte superior do tubo em U invertido. Então aqui está o óleo, ó. Tá vendo aqui na figura? O óleo está aqui na parte de cima, né, no U invertido. Mercúrio está na parte inferior dos dois tubos em U. Então eu tenho mercúrio aqui e tenho mercúrio aqui nessa outra parte. Determine a diferença de pressão PA menos PB nas unidades em libra-força por polegada ao quadrado, tá? Então, aquela dica, né? Antes de começar o exercício, eu já falo para vocês, vocês vão para que lado? Vocês vão de B para A ou vão de A para B? Hã? Ó, se ele pede de pressão, se ele pede a variação de pressão de PA menos PB, quem que é a pressão final? É o A, né? Pressão em A. E quem que é a pressão inicial? É a pressão em B. Então já para me dar a equação já PA menos PB, eu vou partir de B, que é a pressão inicial, tá? Poderia ter partido de A? Pode, só que daí lá no final vai ficar invertido, né? Vai ficar PB menos PA. Aí é só você multiplicar tudo por menos 1 os dois lados da equação, aí você volta para PA menos PB e tem que dar o mesmo resultado, ok? Então vamos lá. Iniciando de PB aqui, né? Então aqui eu tenho só água, né? Nessa parte aqui eu vou ter só água. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar aqui, tomara que não dê problema, né? Eu vou fazer em vermelho a parte de mercúrio. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí, né, na figura. Então vou fazer aqui, ó. Olha lá, fiz em vermelho. Em vermelho é toda essa parte aqui é de mercúrio, né? Tá? O que está em branco eu vou deixar como sendo água, tá bom? Aqui então, ó. Aqui também então é tudo mercúrio, né? Ó. Aqui é mercúrio. Ok. Mercúrio. E vou fazer de azul aqui. Vou fazer de verde. O verde vai ser o óleo, tá? Não sei se vai dar pra ver direito o verde, mas agora o óleo tá aqui nesse tubinho invertido aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou chamar, eu vou começar a nomear aqui, né? Essas divisões aqui onde tem as alturas, né? Com os vários tipos de fluido que tem, tá? Então eu vou fazer em azul, nomear tudo em azul. Então aqui nesse ponto, aqui eu vou chamar de F, tá? Esse ponto aqui de F. Vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C, tá? E vou chamar aqui já tá o A já, então vai ficar a pressão em A, pressão em B, ok? Então vamos lá, se eu vou partir de B, eu sei que a pressão aqui, né, PB, vai ser a mesma pressão aqui, PB, né? Então vamos lá, vamos aplicar a equação aqui no exercício. Lembrando que esses fluidos, né, tem que estar estáticos e são fluidos considerados incompressíveis, né, para eu poder aplicar essa equação aí da lei de Stevin, né? Lembram disso, né? Então tá. Então eu vou começar aqui, ó. Vamos lá. Aplicando, eu vou fazer a resolução desse exercício em dois métodos, tá? Primeiro aplicando esse método do somatório aqui, né? E depois fazendo um por um. Primeiro método. É ruim escrever quando tá aqui embaixo. Primeiro método.
aplicando ΔP igual a G somatório de ρi, HI, do ponto B para o ponto A. Temos. Então vamos lá. Se eu estou indo de ponto B para o ponto A, né, meu ponto final então, né, vai ser lá em A, então a pressão em A menos a pressão em B vai ser igual, seguindo a equação aqui, pessoal, ó, G, agora vem o somatório, né, de ρi vezes HI para cada fluido, né. Então o primeiro fluido aqui que vem em B, né, é o que? É isso daqui, né, pessoal? Deixa eu nomear também essas distâncias aqui. Vou chamar de... porque daí fica melhor essas profundidades aqui, ó. Essa daqui eu vou chamar... Deixa eu fazer igual eu fiz aqui no meu desenho, para depois não dar chabu. Esse aqui, então, esses 5 polegadas aqui vai ser o meu D4. D4. Esse de 4 polegadas aqui vai ser meu D3, ok? O de 3 polegadas aqui vai ser o meu D2. E o de 4 polegadas aqui eu não vou usar porque vocês vão entender o porquê, tá? E esse aqui eu vou chamar de D1, ó. D1, 10 polegadas. E esse de 8 polegadas aqui que eu esqueci do ponto B aqui até o F, né? Vai ser D5. D5. Ok. Então, pessoal, olhando aqui a equação, né? O primeiro, né? Eu estou partindo de B, então o primeiro ρ vezes H vai ser de quem? Olha só, a gente sabe que a pressão aqui em B é a mesma pressão aqui em B, então eu estou indo daqui de PB até o ponto F aqui, né? Até o ponto F. Então de PB até F eu estou descendo, não estou? Se eu estou descendo é positivo e vai ser o ρ do quê? Então vai ser o ρ da água vezes essa distância aqui D5 que é de 8 polegadas, ok? Então vamos lá. Então vai ficar ρ da água vezes o D5. Agora, então parei aqui na letra E, né? Agora eu vou da letra F. Agora eu vou de F até a letra E. Eu sei que daqui até aqui, né? Por que eu vou até aqui? Deixa eu pegar um ponto mais grosso. Porque eu sei que a pressão aqui em E é a mesma pressão aqui, né? Ó. Pessoal, isso aqui eu estou fazendo passo a passo para vocês podem fazer direto, né? Então, eu estou indo de F para E. Continuo descendo, né? Se eu continuo descendo, é positivo ou é negativo? Positivo, né? Então vai ficar... Só que agora mudou o fluido, né? Qual que é o fluido aqui agora? Agora é o mercúrio. Então é a massa específica do mercúrio vezes essa distância aqui. Qual que é a distância? D4, que é de 5 polegadas, tá? Então vamos continuar aqui nossa equação. Mais o ρ do mercúrio vezes D4, ok? Continuando. Então, o ponto E, a pressão aqui nesse ponto é a mesma pressão aqui. Agora eu vou desse ponto aqui, ó, né? Eu sei que no ponto D, a pressão aqui no ponto D é a mesma pressão aqui, né, ó. Tá na mesma altura, lembra? Então aqui meu ponto D também, né? Vai ser PD, a pressão aqui é a mesma pressão aqui. Então agora eu estou indo de E, da letra E, até a letra D. Eu estou o que, pessoal? Eu estou subindo, né? Se eu estou subindo, o que acontece? Se eu estou subindo, então o sinal aqui fica negativo, né? Então menos. Só que a massa específica de quem agora, pessoal? Qual que é o fluido que está ali? É o óleo, né? Então, ρ do óleo vezes o D3, que é a distância ali do ponto E até o ponto D. Tá?
Agora, vamos lá. Agora eu vou de D para C, né? Olha só, eu sei que a pressão aqui nesse ponto C é a mesma pressão aqui, né? Ó, tá na mesma altura. Então aqui é o meu ponto C também. Agora eu estou indo de D para C. De D para C, eu tenho uma distância D2 e o fluido é o mercúrio. E eu estou descendo, né? De D para C eu estou descendo. Então, minha equação vai ficar como? Se eu estou descendo, fica positivo, né? Então, positivo. O fluido ali é o mercúrio, então é o ρ do mercúrio, vezes a distância ali, que é o D2, que é de 3 polegadas, se não me engano. Isso, 3 polegadas. Ok. Agora eu vou de C para A, né? Lembrando que a pressão aqui nesse ponto vai ser a mesma pressão aqui, que eu vou chamar de PA, tá? Então, se eu estou indo de C para A aqui, eu estou subindo, né? E o fluido aqui é a água, então fica menos ρ da água vezes a distância, que é o D1 ali, que é de 10 polegadas. Pessoal, acabou o exercício praticamente, né? Montou a equação do que ele pede, né? A variação de pressão entre PA menos PB. E aí é só substituir valores, mas tem que ter um cuidado, né? Eu acho que ele não deu as massas específicas, né? Tá? Só que tem como a gente calcular, ok? A gente sabe que, então vou escrever aqui para vocês, ó, sendo SG, o que era o SG mesmo, pessoal? Era a densidade relativa, né? Ele não deu a densidade relativa do óleo aqui? Ele não deu aqui no exercício, né, pessoal? Não deu. Não deu não. Mas eu consigo calcular a massa específica através sabendo a densidade relativa, né? Que é o quê? É a densidade relativa, então é a massa específica do que você quer achar, né? Com relação à massa específica da água, que já é bem conhecida, né? E através da tabela A2 daquele livro do girassol, temos que... Eu não sei se é do livro do girassol isso aqui ou é do livro do Fox, tá? Eu acho que é do Fox, eu acho que essa tabela A2, que fala as propriedades do fluido, ou é do girassol, não lembro agora, mas depois vocês conferem aí, ok? Onde a densidade relativa do óleo é igual a 0,88 e a densidade relativa da água é igual a 13, da água não, desculpa. Tô ficando doido. Que água aqui? Da água a gente já sabe, né? Vai ser a densidade relativa do mercúrio, né? É 13,55, tá? Onde o ρ da água, o ρ a massa específica da água, como ele pede, né? Como ele pede em libra força por polegada ao quadrado, eu tenho que usar as unidades inglesas, tá? Então eu vou usar a massa específica da água como sendo igual a 1,94 slug por feet ao cubo, tá? Pessoal, isso aqui acho que era para o exercício ter dado, se não me engano, tá? A densidade do óleo e a densidade do óleo e a densidade do mercúrio, ok? Então, eu consigo calcular as massas específicas. Então, a massa específica do óleo
né? Só substituir nessa equação que eu isolei essa massa específica, vai ficar a densidade relativa vezes a massa específica da água. Então, para o óleo, eu vou ter a massa específica do óleo como sendo igual a densidade relativa do óleo vezes a massa específica da água, tá? Então, meu ρ do óleo vai ser igual a 0,88 massa específica da água. Pessoal, não vou substituir valores aqui porque você vai ver, fica bem mais fácil depois lá na frente, tá? Do que ficar fazendo a multiplicação aqui. Mas se quiser fazer também, não tem problema não. E o ρ do mercúrio vai ser igual à densidade relativa do mercúrio vezes a massa específica da água, que vai ser igual a massa específica então do mercúrio vai ser igual a 13,55 vezes a massa específica da água. Ok? Então agora vamos começar a substituir os valores nessa equação zona aqui que a gente achou, tá? Vou começar aqui embaixo. Então vai ficar PA menos PB é igual a gravidade vezes a massa específica da água vezes a distância d5 deixa eu colocar, eu não fui substituindo o valor aqui, mais a densidade do mercúrio, né, mais a massa específica do mercúrio, que vai ser 13,55 massa específica da água, D4, menos a massa específica do óleo vezes D3, né, a massa específica do óleo a gente calculou 0,88 ρ da água vezes D3. Depois vem mais a massa específica do mercúrio, que é 13,55, o ρ da água vezes o D2 menos o ρ da água vezes D1, tá? Então, PA menos PB, olha por que eu não coloquei, não substituí o valor da massa específica da água, né? Senão, olha, imagina você ficar substituindo aquele valor lá e tá em slug por feet ao cubo, né? Vai dar uma trabalheira da pega, né? Você ficar substituindo os valores aqui depois para você, questão de unidades e tal, né? Então, eu vou colocar agora a massa específica da água em evidência, né? Porque tem todos os termos aqui. Então, vai ficar G, gravidade, vezes a massa específica da água. Então, sobrou quem? D5 mais 13,55 D4 menos 0,88 D3 mais 13,55 D2 menos D1, tá? Então, substituindo os valores, estão todos em polegadas, vai ser igual a G, deixa eu deixar o ρ da água aqui, vai ser o D5, são 8 polegadas, mais 67,75, vezes, que é o 3,55 vezes D4, menos 3,52, né, que é o 0,88 vezes o D3, mais 13,55 vezes o D2, opa, então 40, 3,55 vezes o D2 dá 40,65 menos o DU, que é 10 polegadas, tá? Então vai ficar PA menos PB igual a gravidade vezes a massa específica da água, pessoal, é o que? É o peso específico da água, né? Se a gente lembrar lá na tabela, o peso específico da água em unidades inglesas é 32,2 feet por segundo ao quadrado, né? Ok? Ah não, desculpa.
Desculpa, eu não vou calcular, não vou usar o peso específico aqui não. Esse aqui é o valor da gravidade, né? 32,2 feet por segundo ao quadrado. Lembra lá que eu fiz para vocês na força igual a massa vezes a aceleração, né? Na qual a aceleração da gravidade aqui em unidades inglesas é 32,2 feet por segundo ao quadrado. Desculpa, pessoal. E a massa específica da água, 1,94 slug por feet ao cubo, tá? Vezes toda essa conta aqui vai dar 103 polegadas, que é in, né? Ok? Então esse feet ao cubo aqui vai ficar um feet ao quadrado, vai cortar com esse feet. E lembrando que eu tenho que dar em libra força por polegada ao quadrado, né? Essa variação de pressão. Então vamos lá brincar com as unidades aqui, né? Eu sei que um feet equivale a 12 polegadas, né? Então eu vou cortar essa polegada daqui e cortar daqui, porque tem que sumir com essa polegada aqui de cima, né? Em cima aqui tem que ficar só libra força, né? Por polegada ao quadrado. Esse feet aqui também vai poder cortar com outro feet ao quadrado aqui, sobrando só o feet aqui. Vezes, vamos continuar aqui as unidades. Eu sei que um feet ao quadrado equivale a 144 polegadas ao quadrado. Então esse feet aqui vai sobrar só feet e já pode cortar com esse. Aí beleza, né? Aí começou a ficar o polegada ao quadrado aqui que eu quero, né? O que eu preciso sumir agora? Eu preciso sumir com esse segundo ao quadrado e com esse slug aqui e virar libra força. Então para isso eu sei que libra força vezes segundo ao quadrado equivale a 1 slug, isso aqui eu já mostrei para vocês, hein? Vezes feet, a gente já aplicou em outro exercício. Então olha só, esse feet vai cortar com esse aqui, vai sumir então. O segundo ao quadrado vai cortar com esse segundo ao quadrado, o slug vai cortar com o slug. Beleza, sobrou libra força por polegada ao quadrado. Tá? Então fazendo essas contas aí vai dar aqui PA menos PB é igual a 3,72 libra força por polegada ao quadrado. Ok? Pessoal, é simples, né? Só tem que ter cuidado com as unidades e ter cuidado com... Opa! Ter cuidado com as unidades e tem que ter cuidado com os sinais, né? Se você está subindo ou descendo. Porque lembra, eu não coloquei aqui para vocês, mas a gente está considerando aquela equação lá, P menos P0 é igual a ρGH, a gente está considerando o eixo Z positivo para cima, tá? Ok? Pessoal, e qual que seria o segundo método? O segundo método é fazer por partes aqui, só para vocês verem da onde que vem essa equação, né? Por que eu posso fazer o somatório, né? E tem que dar a mesma coisa. Então o segundo método aqui, ó, é aplicando a lei de Stevens, sem aplicar aquela equação somatória, né? Para múltiplos fluidos. Então vamos lá, aplicando a equação P menos P0 vai ser igual a menos ρGH. Tá? Deixa eu só ver se está gravando aqui, pessoal. Tá gravando certinho. Então tá. Entre os pontos sucessivos ao longo do manômetro. Só que agora, pessoal, só para vocês verem um pouquinho a diferença, né? Em vez de eu iniciar em B, eu vou iniciar em A, tá? Então, vou colocar aqui o manômetro iniciando em A, ok? Se eu estou iniciando em A, o que vai acontecer? Lá no final, né, quando eu terminar, ele vai dar a pressão de B menos a pressão de A, né?
Porque eu estou começando de PA, só que ele quer PA menos PB, tá? Mas a gente vai ver, ó. Então vamos lá. Eu vou de A, né, para o ponto C. Então partindo de A para o ponto C, se a gente olhar na nossa figura, né, eu estou indo de A aqui para o ponto C. Eu estou descendo, né? Estou descendo, então eu vou ter... Quem que vai ser minha pressão final? Minha pressão final vai ser o PC, né? Pressão no ponto C, menos a pressão inicial. Quem que é? No ponto A. É igual a... Lá o fluido é a água, né? Então a massa específica da água, vezes a gravidade, vezes a distância D1, que é de 10 polegadas. Ok? Vamos lá. Para o ponto, agora eu vou de C para o ponto D. Né? Então eu estou indo daqui, ó. Como a pressão aqui é a mesma nesse ponto aqui, então estou indo agora de C para D. Né? Então estou subindo e o fluido aqui é o mercúrio. Né? Então se eu estou subindo, quem que é a minha pressão final? É o PD, né? Eu estou indo de C para D, então é o PD. Pressão em D. Menos a pressão inicial. Quem que é a pressão inicial? É a pressão no ponto C, que eu estou indo de C para D. É igual, eu estou subindo, né? Então é menos. O fluido ali é o mercúrio. Vezes G, vezes o D2 ali, que é de 3 polegadas. Tá? Agora eu vou para o ponto... Eu vou para o ponto E. Né? Ponto E... Cadê? Vamos voltar lá na figura. Ponto E, então eu sei que a pressão aqui nesse ponto em D é a mesma pressão nesse ponto em D, né? Então eu estou indo de D para E agora, eu estou descendo e o fluido aqui é o óleo, né? Então minha pressão final vai ser na pressão no ponto E, então é PE menos a pressão no ponto inicial, que é em PD, vai ser igual, estou descendo, então vai ficar positivo, o fluido é o óleo, então é o ρ do óleo, vezes G, vezes o D3, que é a distância que eu tenho ali, ok? Pessoal, vocês observaram que eu nem utilizei essa distância aqui, né, de 4 polegadas, não precisa, tá? Porque eu poderia fazer, o que eu poderia fazer aqui, né? Seria até interessante vocês fazerem em casa. Eu poderia vir aqui, ó, de D para um ponto qualquer aqui, um ponto Y, tá? Aqui em cima, por exemplo, né, de D para Y, e aí aqui em Y, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês em azul. Se eu tivesse um ponto Y aqui, né? Então a pressão aqui em Y é igual à pressão aqui em Y, né? Tá? Então, se eu fizer daqui de D, Y, né? Tô subindo aqui. A distância aqui é a mesma distância que aqui. Então, olha só. Aqui eu vou estar subindo. Aí vai ser negativa a equação. E depois de Y para D, vai ser positivo. Se eu pegar essas duas equações e somarem, o que vai acontecer? Vai se cancelar, né, pessoal? Vai se cancelar, comprovando até que esse ponto D aqui, a pressão no ponto D, é a mesma pressão no ponto D aqui, e a pressão no ponto Y é a mesma pressão no ponto Y aqui. Tá? Então eles vão se cancelar. Por isso que eu não peguei essa distância aqui de 4 polegadas. Se você quisesse colocar, né, colocar lá na equação mais esses dois termos, não tem problema, pode colocar, eles iam se cancelar lá e pronto, entendeu? É o que eu já fiz direto aqui, tá? Mas fica a dica aí, né? Tem várias formas de fazer, como eu disse, né? Você pode começar de um lado, pode começar do outro, e enfim, mas o resultado tem que ser o mesmo, ok? Então vamos continuar aqui. Eu estava indo de... Me perdi aqui. Eu fui do ponto D para o ponto E. Ok, agora eu vou do ponto E para o ponto F, né? Então eu estou indo aqui, eu sei que a pressão aqui é a mesma pressão aqui, então eu vou de E para F aqui em cima, né? E o fluido ali é o mercúrio, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui do ladinho aqui. Para o ponto F. Então eu estou indo de E para F, né? Então o meu ponto final, né? Minha pressão final vai ser a pressão em F, menos a minha pressão inicial que eu estou partindo da letra E ali,
vai ser igual, o fluido ali é o mercúrio e eu estou subindo, né? Então vai ficar menos ρ Hg vezes G vezes a distância ali d4. E depois para o ponto B, que é o último, né? Então eu estou indo de F para B, né? Olha lá. Estou indo aqui desse ponto F para o ponto B. Estou subindo, o fluido aqui é a água, né? O líquido é a água. E tem uma distância de 8 polegadas. Então, minha pressão final vai ser a pressão em B, menos a pressão em F, que é a minha pressão final, a minha pressão inicial, desculpa, é igual a, estou subindo, então vai ficar menos ρ da água, vezes G, e a distância d5. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas equações, né? Então, somando essas equações, temos. Vamos somar. Oh, meu Deus do céu. Vamos somar todos esses carinha aqui. Vai ficar. Primeiro lá é o PC menos PA. Mais o PD menos o PC. Segue comigo ali, pessoal. Pro ponto E agora. Mais o PE menos o ponto D. Né? Menos PD. Mais PF menos PE. Mais o que é o último termo aqui é PB menos PF. Tudo isso é igual, então, ρ da água vezes G vezes D1 menos o ρ do mercúrio vezes G vezes D2 mais o ρ do óleo vezes G vezes D3 menos o ρ do mercúrio vezes G vezes D4 menos o ρ da água vezes G vezes D5. Ok? Então, olha só o que acontece, ó. A pressão no ponto C vai se cancelar com esse, né, quando eu faço a soma. O que mais aqui? Pressão no ponto S cancela com essa. Pressão no ponto D menos PD também se cancela. Pressão no ponto F menos PF se cancela. Sobrou quem, pessoal? PB menos PA, né? Então vai ficar PB menos PA, desse lado da equação, né? Igual a todo esse carinha ali, né? Posso colocar a gravidade aqui em evidência, né? Se eu colocar a gravidade aqui em evidência, vai ficar, então, ρ da água D1 menos o ρ do mercúrio D2 mais o ρ do óleo D3 menos o ρ do mercúrio D4 menos o ρ da água D5, tá? Ficaria desse jeito aqui. Eu observo, lembrando, terminou o exercício? Não, né, professor? Porque olha só, aqui eu fiz PB menos PA, mas ele pede a pressão de A menos PB. Observe vocês, se você pegar essa equação aqui e comparar com a outra aqui, ó, a nossa que a gente fez, né, que a gente fez direto aqui, os sinais são ao contrário, tá? Se comparar com essa equação aqui, né? Os sinais estão ao contrário porque aqui está PA menos PB. Lá está PB menos PA, né? Comecei do outro lado, né? No outro sentido. Então, se eu multiplicar, né? Por menos 1 as duas equações,
Se eu multiplicar por 1 esses dois lados, então, da equação... Equações não, né? Da equação. A gente vai ter, então, PA menos PB é igual a G ρ da água D5, tá? Peguei aqui do final, tá, pessoal? Para ficar igual a de cima lá, ó. Mais, né? Vai ficar positivo aqui. Mais o ρ do mercúrio D4, que é esse termo aqui, ó. D4. Mais, ou menos, né? Agora o ρ do óleo D3. Agora aqui, ó, de menos vai ficar mais, né? Mais o ρ do mercúrio D2 menos o ρ da água D1. Tá? Então tá aí, pessoal. Essa equação é a mesma dessa equação aqui, né? Que a gente já fez direto. Então muito melhor fazer direto, né? Bem mais prático. Mas só para provar para vocês o porquê que a gente pode usar esse somatório aqui das equações, né? Ok? Bem simples, né, pessoal? Eu não vou calcular tudo de novo, porque já está calculado ali em cima, tá? Tem que dar o mesmo valor, que é de 3,72 libra-força por polegada ao quadrado. Ok? Então, beleza. Vamos fazer um outro exercício aqui para finalizar a aula. Tá? Esse exercício aqui é interessante. Esse aqui, ó. Um tanque retangular aberto para a atmosfera está cheio com água até uma profundidade de 2,5 metros, conforme mostrado. Um manômetro de tubo em U é conectado ao tanque num local 0,7 metros acima do fundo do tanque. Então tá aqui, ó, 0,7 metros acima do tubo do tanque. É colocado um manômetro em tubo de U, ó, tá vendo? Ó? Colocou um tubo de U aqui conectado no tanque. Se o nível zero do fluido, o fluido que está usando ali é o óleo Merian azul, né, Merian azul, for 0,2 metros abaixo da conexão, então tá aqui, ó, 0,2 metros abaixo da conexão é o nível de referência aqui que estava o óleo, né? Determine a deflexão L após a instalação do manômetro e a remoção de todo o ar no tubo de conexão. Né? Então ele quer saber essa distância aqui L, né? Essa profundidade L, depois que esse manômetro aqui foi conectado nesse tanque. Então, pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Vamos entender. É o seguinte, você tem um tanque, vamos dizer, eu tenho só um tanque lá, e esse tanque tem ele tem 3 metros de altura, total o tanque, mas ele está com água ali dentro. É água que ele fala? Não sei que líquido que ele fala. Tá com água, né? Tá, e esse tanque que tem 3 metros, a água está preenchendo até 2,5 metros desse tanque, ou seja, ele não está cheio até a boca, né? Ok. Antes de eu conectar esse manômetro de tubinho U, que é esse carinha aqui do lado aqui, ó, esse daqui é o meu manômetro, né? Ele vai me dar o valor da pressão no ponto que eu conectar ele nesse tanque. Então, antes de eu conectar ele nesse reservatório, né? O fluido, como ele vai estar aberto os dois lados para a atmosfera, o fluido Merian que está ali dentro, que não é mais a água, né? O fluido Merian, ele vai estar assim dentro do tubinho. Ele vai estar na mesma altura. Por quê? Os dois lados estão abertos para a atmosfera, né? Então ele vai estar medindo a mesma pressão. A variação de pressão entre eles vai ser zero. Ok? Porque as duas pressões ali vão ser iguais. Tá? Então, antes dele conectar lá no tubo, deixa eu fazer aqui em vermelho. Antes dele conectar lá no tubo, ele estava aqui, ó. Né? Esse era o nível de referência dele aqui, ó. Tá? Tô fazendo em vermelho aqui, tá? Então, no tubo ele estava aí nessa altura aí, nesse nível de referência, os dois lados. Aí o que o cara fez, né? O cara falou assim: eu quero medir a pressão dentro desse reservatório numa altura de 0,7 metros aqui, ó, com o tanque. Tá? Ou seja, uma altura de 2,5 menos 0,7. Tá? Eu quero saber qual que é a pressão que está medindo ali.
né? Então ele encaixa, né, esse manômetro de tubo U, encaixa no reservatório. Quando ele encaixou no reservatório, essa água aqui, toda essa pressão hidrostática da água aqui em cima, né, toda essa pressão hidrostática aqui dessa parte de cima aqui, ó, de água, né, essa coluna de água aqui, vai fazer uma pressão nesse fluido aqui do Merian que está aqui dentro. E aí, quando ele faz essa pressão, ele pega e abaixa o fluido aqui, ó, de uma distância X, eu vou chamar. Deixa eu fazer em azul aqui. Tá? Então, olha só. Antes o fluido estava aqui nessa linha de referência em vermelho. Então, quando eu conectei aqui nessa altura aqui dentro da coisa, o meu fluido Merian, ele baixou uma distância aqui que eu vou chamar de X. Tá? Ele baixou uma distância X. Se ele baixou uma distância X aqui, ele subiu uma distância X aqui. Pessoal, vai estar um pouco fora de escala, mas não se preocupa não, que não é em escala, né? Então ele vai subir uma distância X aqui. Vocês concordam comigo? Então ele estava assim antes, conectou essa coluna de água aqui, né? Toda essa altura aqui de coluna de água, fez uma pressão, né, nesse lado aqui do tubo em U, né, desse lado aqui que eu estou falando, né, o outro lado está aberto para a pressão atmosférica, fez uma pressão maior que a pressão atmosférica, né, óbvio. Então o que aconteceu? Ele estava assim, quando eu conectei, ele fez assim, ó, né? O fluido subiu. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha mão. Tá? Então quando eu estava assim, né, o fluido lá no tubinho U, Merian, aí eu conectei no reservatório, ele pegou e fez assim, ó. Opa, é que pela câmera ele é ao contrário, né? Ele subiu assim, ó. Tá? Ele subiu um tanto. OK? Então esse tanto que ele subiu é o mesmo tanto que ele desceu a distância. Então por isso que eu chamei a distância que ele desceu ali de X é a mesma distância que ele subiu de X. Tá? Então, consequentemente, essa distância aqui, né, que está aqui nesse nível aqui com esse nível aqui, também é X. Né? É óbvio aqui pela figura, né? Então aqui é X. Nesse ponto aqui com esse ponto aqui, a gente tem essa mesma distância X. Então, para resolver esse exercício, eu vou chamar aqui, deixa eu fazer em vermelho, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Se a pressão em A aqui é tal, a pressão aqui também é a pressão em A também, né? É a mesma pressão. Vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de C e vou chamar aqui de D. OK? Beleza. Então vamos fazer esse exercício aqui. Aplicando a lei de Stevin, OK? Que é a estática dos fluidos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a letra menor, azulzinho. Vamos lá. Então vamos analisar, ó. Eu estou analisando agora. Deixa eu colocar aqui também mais um ponto aqui, tá, pessoal? Aqui, esse triângulo aqui, pessoal, ele simboliza que essa superfície é livre. Se ela é uma superfície livre, ela está aberta aqui para a atmosfera, ok? Então eu vou chamar a pressão aqui, ó. Eu vou chamar aqui, esse ponto aqui, ó, de PATM, ok? Pressão atmosférica, tá? Então, o que eu vou começar o exercício? Eu tenho que escolher o lado. Ou eu vou começar de D e vou até a pressão ATM, lá em cima, ou eu vou começar de pressão ATM e vou até D, tá? Eu vou começar pela pressão ATM ali e vou até D. Se vocês quiserem fazer o contrário aí, em caso vocês, é para dar a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Então vou colocar aqui para vocês não se perderem, né? Do ponto PATM para o ponto A, que é a pressão em A, ok? Então eu estou indo daqui, né, essa coluna aqui de pressão atmosférica até o ponto A aqui, ok? Então vamos montar a minha equação. Quem que é minha pressão final? É a pressão no ponto A. Quem que é a minha pressão inicial? É a pressão atmosférica, ok?
isso vai ser igual. Eu estou descendo ou subindo? Estou descendo, né, pessoal? Pelo sentido que eu escolhi ali. Estou descendo. O fluido de trabalho. Então, a equação vai ficar positiva. O fluido de trabalho é a água, então é a massa específica da água, vezes G, vezes o H aqui. Quem que é esse H, pessoal? Pressão menos a pressão ATM vai ser igual ao ρ H2O vezes G. Quem que é esse H? Esse H vai ser essa distância daqui, de pressão ATM, até o ponto A, que é o que? 2,5 metros menos 0,7 metros, né? Então, 2,5 menos 0,7. Então, a pressão em A menos a pressão atmosférica vai ser igual a ρ H2O vezes G vezes 1,8, né? Vamos guardar essa equação aí. Agora eu vou da onde, pessoal? Eu vou do ponto A até o ponto B, tá? Então vamos lá. Do ponto A para B. Quem que é a minha pressão final? Vai ser a pressão em B. Menos quem que é a minha pressão inicial? Vai ser a pressão em A. Positivo ou negativo? Positivo, né? Continua descendo, estou indo de A para B. O fluido de trabalho ali ainda é a água, né? O fluido, o Merian começa a partir do ponto B ali, tá? Então a massa específica do H2O vezes a gravidade vezes essa altura. Quem que vai ser essa altura agora, pessoal? Quem que vai ser essa altura? Ele me deu aqui, né, pessoal? Ó, do ponto A até o ponto de referência aqui, ele fala que tem 0,2 metros, tá? 0,2 metros, só que eu estou indo de A para B, então eu vou chamar 0,2 metros mais essa distância aqui que eu chamei de x, tá? Então, 0,2 mais o x, ok? Que não tem mais o que fazer. Agora eu vou de C para D, ou de B para D, né? Porque a gente sabe que a pressão em B aqui vai ser a mesma pressão em C, ok? Mas eu chamei de C, então vai continuar assim agora. Então eu vou de C para D. Então do ponto C para o ponto D. Então quem que é a minha pressão final? É a pressão no ponto D menos a pressão no ponto inicial, que é a pressão no ponto C. O fluido aqui agora é o óleo, né? Então vai ficar, eu estou subindo, né? Estou indo de D para C, então eu estou subindo, vai ficar menos o ρ do óleo, que é o óleo Merian, vezes G, vezes... E essa distância agora, pessoal? A distância aqui, né? Vai ser o L ou X mais X, né? Vou colocar aqui x mais x, já que a outra equação está em função de x lá. X mais x. Ok? Então, eu tenho que PD menos PC vai ser igual a menos o ρ do óleo vezes G vezes 2x. Ok? Então, somando tudo, somando todas essas equações, eu vou ter então PA menos a pressão atmosférica ok? Que é da primeira equação, mais PB menos PA, mais PD menos PC. Isso vai ser igual a ρ H2O vezes G vezes 1,8 mais o ρ da água vezes G vezes 0,2 mais X menos o ρ do óleo vezes G vezes 2x.
tá? Estou montando a minha equação aqui. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Só que a gente sabe que o que, pessoal? Então vamos lá. Sabendo que a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto C e a pressão no ponto D vai ser igual à pressão atmosférica, porque está aberto para atmosférica. Então, tá? Então é isso aqui que eu estou falando, né, pessoal? Essa pressão aqui, ó, essa pressão no ponto B é a mesma pressão nesse ponto C, né? Estão na mesma altura aqui, na mesma profundidade, o fluido é o mesmo, ok, né? E de C e o ponto D aqui, ele está aberto para a atmosfera, esse tubo, tá? Então eu vou chamar de pressão atmosférica também, vai ser a pressão no ponto D ali, ok? Então vamos lá. Então se eu substituir lá na equação, né? Então vai ficar PA menos a pressão atmosférica mais PB menos PA mais, olha lá, ó, PD. O PD é a pressão atmosférica, né? Então vou colocar mais a pressão atmosférica menos o PC é a mesma coisa que a pressão em B, né? Então menos PB. Isso aqui vai ficar igual. Já vou colocar em evidência aqui, ó, a massa específica da água vezes a gravidade. Massa específica da água vezes a gravidade. Coloca em evidência, vai ficar 1,8 mais 0,2 mais x, né? Menos o ρ do óleo vezes G vezes 2x. Então, olha só, né? Pressão em A corta com essa pressão aqui. Pressão em B corta com essa pressão em B aqui. Pressão atmosférica corta com essa pressão atmosférica. Olha só o que aconteceu, né? Vai ficar 0 é igual, então, ao ρ da água vezes G 2 mais x, né? 1,8 mais 0,2 vai ficar 2 mais x menos o ρ do óleo vezes G vezes 2x. Então, passando o ρ do óleo para o outro lado aqui, do sinal de igual, ρ do óleo, G 2x, vai ser igual ao ρ da água, vezes G 2 mais x. A gravidade é constante, posso cortar aqui com aqui. E eu posso colocar aqui que o ρ do óleo sobre o ρ da água vai ser igual, então, o que? A 2 mais x. Deixa eu colocar, eu poderia já passar para o outro lado, mas eu vou fazer igual eu fiz aqui no meu caderno. Eu vou deixar o 2x aqui, é igual a 2 mais x, tá? Pessoal, quem que é esse carinha aqui? Quem que é esse carinha da equação? Massa específica de um líquido qualquer com relação a uma massa específica da água. É a densidade relativa, né, pessoal? É a densidade relativa. Aqui ele não deu a densidade relativa, ele deu a densidade relativa do Merriam? Não, mas aí eu consigo procurar lá na tabela, tá, pessoal, do livro. Lá tem a densidade relativa do óleo Merriam, tá? Então, a gente sabe que o SG, densidade relativa, né, do óleo, ele vai ser igual a massa específica do óleo em relação à massa específica da água. Ok? Onde para o óleo Merriam azul, nós temos que a densidade do óleo, a densidade relativa, né, é igual a 1,75, que é adimensional, né, pessoal? Estou fazendo massa específica por massa específica. Então, substituindo,
Substituindo na equação ali em cima, então eu vou ter o SG do óleo vezes o 2x vai ser igual a 2 mais x, né? Então vai dar 1,75 vezes 2x é igual a 2 mais x, tá? Fazendo as contas aí, eu vou ter que x é igual a 0,8 metros, ok? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer, né? Lá no meu fluido, né? Quando eu tinha um manômetro, então, ele estava o óleo Merian dentro do manômetro estava no nível de referência, né? Os dois lados do tubinho ali igual. Conectei esse manômetro no reservatório com uma coluna de água de 2,5 menos 0,7, né? Numa coluna de água. Essa coluna de água fez uma pressão ali no ponto B, no meu manômetro, né? De um lado do tubo. Esse fluido, né? O líquido Merian, ele desceu e subiu do outro lado um tanto de 0,8. Ok? Então ele desceu 0,8 e subiu lá do outro lado 0,8. Só que ele quer o valor do L, né? E se você olhar aqui na figura, o que é o L? O L é toda essa distância aqui, né? Não é só essa distância x aqui. O L é toda essa distância, que vai ser o quê? X mais x, né? Então... Ai, pessoal, desculpa. Deu um sono aqui. Então, o L, que é o que ele quer, é x mais x, que vai ser igual a 0,8 mais 0,8. O L é igual a 1,6 metros. Tá? Essa é a resposta do meu exercício. Legal, né, pessoal? Vocês estão vendo? É importante, né, dar uma analisada no exercício, saber o que está acontecendo, porque senão a gente não sabe. Pessoal, e cuidado só para não confundir, né? Quando eu falo que se movimentou aqui, foi logo após a conexão, né, desse manômetro no reservatório. Mas quando a gente está analisando o fluido estático, ou seja, já aconteceu o negócio, né? Então a gente está analisando o fluido, por exemplo, no tubo em U ali, no manômetro, ele já está nessa posição estático. A gente não está analisando esse movimento, esse escoamento do fluido, ok? Lembra que a gente está trabalhando com estática dos fluidos, né? O fluido está parado, tá? Eu só estou falando para vocês o que aconteceu. Antes você tinha isso, quando conectou aconteceu isso. E aí a gente faz a análise, ok? Pessoal, então é isso, né? Eu acho que próxima aula então a gente vai ver estática dos fluidos para objetos submersos, ok? Pessoal, aquele abraço, até a próxima aula então. Tchau, tchau.